vai caber tudo aqui. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura da palavra de hoje. Que se encontra em Atos capítulo 2, verso 39. Atos capítulo 2, verso 39. Os irmãos acharam? Um versículo apenas. Que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Mais uma vez. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor o chamar. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa para poder aprender a Tua palavra, para Te conhecer mais e também, Pai, de fazer parte deste reino que não se findará, um reino de alegria, de vitória, de gozo na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, preparando-nos, Senhor, para vivermos este reino na plenitude da Tua vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nosso irmão Alisson estava falando sobre missão hoje, né? Que ele estava falando sobre os ninjas, eles têm uma missão, né? Tem um trabalho a fazer, né? São incumbidos de fazer um trabalho, né? Os ninjas antigamente eram espiões, né? Eles espionavam e traziam as informações. Mas a Igreja do Senhor também tem uma missão, né? Que é a missão de semear, de evangelizar, de ganhar almas, de abrir as portas do céu para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né? Nós temos uma missão, mas nós aprendemos através da palavra do Senhor que essa missão, com as nossas forças, a gente não consegue, a gente não tem capacidade, a gente não tem forças, né, para fazer ela, porque a palavra nos diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por isso que muitas vezes a gente quer evangelizar alguém do nosso lado e não consegue. A gente quer evangelizar nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossa mãe, os pais, algum parente nosso, mas a gente não consegue, né? A gente não tem esse poder. Mas a palavra nos diz que Deus nos dá esse poder. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Sobre esse poder que Deus nos dá para cumprir essa missão, para fazer a vontade dEle, para realmente ser cheio do Espírito Santo, né? Que é pelo Espírito Santo que a gente vai falar com autoridade, que a gente vai falar com ousadia. Deus nos colocará palavras nos nossos lábios, aquelas que vão tocar o coração, porque a gente muitas vezes olha a aparência das pessoas e fala para as pessoas conforme a gente está vendo, mas Deus, que sonda os corações, às vezes Ele vai falar uma palavra que muitas vezes você não falaria, mas que vai penetrar no coração da pessoa. A pessoa vai falar: nossa, Deus está falando comigo, e eu preciso realmente desse Deus soberano, que a gente fala com Ele em pensamento e Ele usa outra pessoa para revelar aquilo, para dar a resposta. Isso já aconteceu comigo aqui na igreja, eu orando a Deus em espírito assim, em silêncio, não falando alto não, mas do púlpito, do pastor revelando ali, falando comigo, né? Falando: você não me perguntou, eu estou te respondendo. Bem assim falou comigo. E eu tinha acabado de fazer a oração, tinha terminado a oração, e o pastor falou: você não está me perguntando, eu estou falando contigo, é com você que estou falando. Uma coisa tremenda, você vê assim Deus, como Deus é poderoso, como Deus escuta a oração, até aquela no nosso íntimo, no nosso profundo. Nosso Deus é
poderoso. E nós temos essa missão. E interessante que o livro de Atos, irmãos, que é o Atos da igreja, que é os nossos atos, ele não foi concluído, né? Ele ainda não terminou, porque o tempo da igreja ainda não terminou. E quem é a igreja, irmãos? Somos nós, né? E a gente vê que a gente leu hoje, né? Aqui o livro de Atos capítulo 2, e ele está sendo escrito, a gente está vendo os nomes das pessoas, dos apóstolos, dos discípulos, dos diáconos, das pessoas que fizeram parte da igreja primitiva. Mas nós fazemos parte da igreja contemporânea, da igreja de hoje, né? Será que seu nome vai estar aqui? Isso que eu gostaria de perguntar para vocês. Será que seu nome vai estar aqui? Vai fazer parte disso? Ou vai passar no anonimato como mais um que nunca fez nada, só passou o seu tempo, né? Mas nunca fez nada? Será que seu nome vai estar escrito aqui? Tem algumas pessoas que dizem que durante o milênio os atos da igreja vão ser lidos durante o milênio, para as pessoas conhecerem os atos poderosos da igreja. Isso não é bíblico. Tem algumas pessoas, é especulação, tá, irmãos? Mas tem algumas pessoas que falam isso. Mas será que seu nome vai estar aqui? Será que você vai fazer alguma diferença, né, neste tempo da igreja? Mas eu gostaria de falar para vocês que não é preciso fazer grandes coisas, que nem o apóstolo Paulo, que nem Pedro, que nem João. Não é necessário fazer grandes coisas. Se a gente comparar o valor de uma alma, como a Bíblia nos fala, que o valor de uma alma é maior do que todas as riquezas do mundo, todos os recursos do mundo se esgotariam antes que se pagasse o valor de uma alma, né? A gente entenderia que se a gente ganhasse uma alma, já seria uma grande coisa, um grande trabalho para o Senhor, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, a gente quer, a gente até às vezes fala, mas a gente fica com medo. O que será que a pessoa vai falar? O que será que a pessoa vai pensar? Será que depois de eu falar de Jesus para ela, ela ainda vai continuar falando comigo? Será que ela vai ainda ser minha amiga, meu amigo? E a gente fica com medo, né? E acaba não falando. Ou se a gente fala e acontece isso, aí a gente fica com medo de falar para outra pessoa, né? Fala, nossa, vai que acontece com esse daqui também, né? E a gente se acovarda. Mas nós vemos na palavra do Senhor, principalmente no livro de Atos, que é o ato da igreja, nós vemos que Deus não nos chamou para nos acovardarmos, mas nos chamou para sermos ousados, para falarmos a palavra do Senhor com ousadia, com poder, na unção do Espírito Santo. Por isso, Ele nos dá este poder que é o batismo no Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos. É por isso que eu li esse texto, né, que diz ali em Atos 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então essa promessa do enchimento do Espírito Santo é para todos nós. Tem pessoas, a gente está estudando metade, tem pessoas que pensam que esse batismo no Espírito Santo era só para os tempos da igreja primitiva, dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Mas, como a gente leu aqui, é para vós, vossos filhos, netos e todos quantos Deus nos chamar. Vocês creem que Deus chamou vocês? Tem chamado vocês? Então é para vocês, é para nós também. Esse poder, esse batismo no Espírito Santo, né? E o batismo no Espírito Santo tem como principal objetivo, né, nos dar poder para testemunhar de Cristo, ou seja, poder para fazer a obra de Deus. Em Atos, né, 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, o mundo todo. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar sobre santificação, e até o nosso irmão Alisson falou um pouco sobre isso,
que a santificação tem dois aspectos. Um dos aspectos que é o mais conhecido, que a maioria das pessoas pensa que é só esse, que é se separar do pecado. Não pecar, eu vou deixar de pecar, vou, né, andar certinho conforme a palavra de Deus nos manda, né, não vou pecar, então eu vou ser santo. Na verdade, a santificação tem dois aspectos. É se separar do pecado e se santificar para o trabalho da obra do Senhor, para fazer a obra de Deus. Se a gente for pensar bem, é uma coisa lógica, porque Deus salvou a mim e a você. Se o propósito dele era só salvar, ele já podia salvar e arrebatar, não é verdade? Ele podia salvar e levar embora. Mas como já foi falado, a igreja tem uma missão. A sua missão, a minha missão, é semear essas boas novas de salvação, que é o Evangelho. Falar para as pessoas que Jesus morreu por nós, para nos dar a vida eterna com Ele. Não essa vida aqui, mas a vida eterna no céu com Ele para sempre. Né? Porque isso aqui vai passar, irmãos. Se a gente se comparar o nosso tempo de vida de 80, sei lá, quem pode viver aqui mais 100 anos, né? É pouco comparado à eternidade. É nada comparado à eternidade. Então, nós temos uma missão de evangelizar. Mas Deus nos dá o poder, que é esse batismo no Espírito Santo, poder para fazer essa obra. Que essa obra, que como eu falei, que a santificação tem dois aspectos. Um é separar do pecado, o outro é se consagrar para o serviço a Deus. E o serviço é evangelizar. E para fazer esse serviço, nós precisamos da ajuda de Deus também, porque por nós a gente não quer. Né? É uma dificuldade para a gente orar, né? É uma dificuldade para a gente, né, nesse frio, né, sair da cama e ajoelhar. A gente às vezes, né, se cobre e ora, né, cobertinho ali, bonitinho, no quentinho. Imagina para evangelizar, para sair para distribuir folheto, para, né, entregar um Novo Testamento. Como é difícil. E por isso Deus nos dá este poder, que é o batismo no Espírito Santo. E interessante que Jesus falou, antes de ser elevado aos céus, ele falou para os discípulos, né? Fiquem em Jerusalém, né, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Né? E aí sim vocês vão cumprir aquilo que é a tua missão, que é a minha missão, que eu estou entregando a vocês, que é evangelizar, que é ganhar almas, que é fazer discípulos do Senhor. Né? E esse poder nós vemos nas vidas dos discípulos de Jesus após o batismo com o Espírito Santo. A gente vê ali no dia de Pentecostes, né, houve o batismo no Espírito Santo, as pessoas ali foram cheias do Espírito Santo, falavam em línguas, né, e antes eles eram egoístas, disputavam posições de destaque entre eles. Isso falando dos discípulos. Depois do batismo, compreenderam a sua posição de servos. Eles foram cheios do Espírito, foram cheios do amor de Deus. O Espírito imprimiu neles o caráter de Cristo. Interessante que um dos símbolos do Espírito Santo é o selo. Né? E o selo, antigamente, ele derramava assim a cera derretida e se selava e ficava marcado ali o emblema, o brasão do proprietário. Né? E o Espírito Santo muitas vezes faz isso em nós. Ele faz isso, ele nos sela, mas deixando em nós o brasão, aquela imagem de Cristo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos cheios de quem? De Deus. E quem vai aparecer em nós? Deus. E o que nós vamos ser cheios do amor de Deus também. E a imagem de Cristo vai ser refletida em nós, como um espelho. Né? Não a nossa glória, mas a glória de Deus vai aparecer em nós. Né? E transformando os apóstolos, por exemplo, né? transformando o apóstolo João
né, que antes era chamado de filho do trovão, ele, né, João e Tiago, eles eram conhecidos como filhos do trovão. Eles queriam descer fogo para queimar uma cidade inteira, só porque não receberam eles. Eles eram filhos do trovão porque eles eram barulhentos, eles eram bagunceiros, né? Só que depois que eles conheceram Jesus, foram cheios do Espírito Santo, olha como é que ele falava. Ele foi transformado em um apóstolo do amor, que exortava os crentes dizendo: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Você vê a transformação? Você vê o antes e o depois? Eu estava perguntando a Deus, o que eu posso falar? O que eu posso ministrar? Né? Para vocês, para mim também, né? Que eu me alimento disso, da palavra do Senhor. E Deus me ministrou esse daqui, o enchimento do Espírito Santo, que é o que nos transforma. Se você não está conseguindo evangelizar, se você não está conseguindo ler a palavra, se você não está conseguindo orar, se você não está conseguindo falar do amor de Cristo para ninguém, nem para o seu filho, nem para o seu marido, nem para sua esposa, nem para sua mãe, seu pai, né? A gente precisa ser transformado. Se você tem medo de falar, se você tem vergonha de falar, é porque a gente precisa ser transformado. É porque eu preciso ser transformado. Eu reconheci isso. Se eu quero fazer a obra de Deus e tenho medo, eu preciso desse poder. Eu preciso ser transformado, eu preciso desse poder, dessa ousadia, né? E eu creio que cada um aqui tem a sua dificuldade para falar, tem a sua dificuldade para fazer a obra de Deus, tem a sua dificuldade para viver a obra, viver a palavra, viver a vontade de Deus. Cada um tem, mas Deus nos dá, digamos, a solução, né? Ele nos dá esse poder, que é o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do amor, ser cheio do poder. A gente vê que a transformação de João, né, que depois foi transformado no apóstolo do amor, também transformou o apóstolo Pedro, que negou Jesus. Por exemplo, ele negou Jesus 3 vezes numa só noite. Uma delas diante de uma empregada, né? E naquele contexto as mulheres não eram valorizadas, né? Ainda mais uma serviçal. Ele negou Jesus, né? Ele falou: não conheço ele, não, você é louca, né? Ainda saiu blasfemando, falando: não conheço, você é louca, não conheço Jesus. Pedro também chegou a andar por cima das águas, mas afundou. Ele não permaneceu andando por cima das águas. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, na sua primeira oportunidade, pregou com ousadia e cheio de unção, confrontando aqueles que tinham crucificado o Senhor, onde, compungido os corações, 3.000 almas se renderam a Cristo. Isso está em Atos lá, né, que ele fala assim: varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-os pelas mãos dos iníquos. Aquele Pedro que tinha negado ele, falou no meio da multidão, 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, né? Porque 3.000 foram aqui se converteram, mas tinha mais. Falou: vocês que mataram aí, a culpa é de vocês, né? Imagina, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de falar isso no meio de uma multidão. Podia ser linchado, né? Como mataram Jesus, tinham acabado de matar Jesus, ele podia ser morto também, poderiam matar ele, mas ele não, cheio do Espírito Santo, com ousadia, falava o arrependimento, pregava o arrependimento, falava: arrependei-vos, arrepende, sejam batizados em nome de Jesus, crê em Jesus, né? Crê que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, né? Essa ousadia que muitas vezes falta em nós. Eu falo por mim também, muitas vezes na fábrica eu fico, né,
Eu quero mais demonstrar o caráter cristão do que muitas vezes falar. Mas muitas vezes a gente tem que falar. Principalmente na nossa casa, com os nossos parentes, a gente tem que falar. Porque se a gente ama nosso pai, nossa mãe, marido, filho, esposa, e a gente quer que eles vivam para sempre com a gente também lá no céu, a gente tem que falar, a gente tem que pregar. Né? Muitas vezes falta ousadia. Porque muitas vezes até o nosso testemunho, né, nos envergonha. Porque dentro de casa a gente é a gente. Né? A gente de casa a gente não tem casca, a gente não tem máscara. A gente é. A gente não consegue ter máscara dentro de casa. Por isso que muitas vezes é difícil levar alguém que mora junto com a gente para a igreja. Porque, eu conheço você, rapaz. Né? Você está falando de Jesus aí, mas olha o seu comportamento. Né? Olha o que você faz, olha o que você... Até rio, né? Tá, né? E aí acontece isso com a gente. Mas a gente tem que falar. Independente disso, a palavra de Deus é poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo falou: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Independente até se eu dou mau testemunho, eu tenho que falar a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Né? E transformou os discípulos que se reuniram com transformou também os discípulos que se reuniam com as portas fechadas por medo dos judeus. Aqueles mesmos discípulos que quando Jesus foi preso, todos se dispersaram, foram embora, abandonaram Jesus, ficaram de longe só olhando o que ia acontecer, com medo. Né? E depois, ainda quando se reuniam, trancavam as portas com medo dos judeus, dos religiosos. Eles foram transformados depois do dia de Pentecostes. Foram transformados em discípulos cheios de ousadia, que quando ameaçados oravam ao Senhor, não pedindo que cessasse as perseguições, mas pediam ousadia, que vem do Espírito para pregar ainda mais. Em Atos 4, 19, 30, ele fala assim, Atos 4, né? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Aqueles discípulos que tinham medo, que não tinham coragem, né, que fugiram quando Jesus foi preso, quando eles foram perseguidos, foram ameaçados pelos religiosos, porque os religiosos falaram: não é para pregar mais, não é para falar mais de Jesus. O que eles foram fazer? Eles foram orar a Deus: Senhor, dá-nos mais ousadia para continuar falando, para continuar pregando. Dá-nos ousadia, dá esse poder. Se a gente continuar lendo esse trecho de Atos 4, no finalzinho do capítulo, ele vai falar que vai nos mostrar a resposta de Deus. Né? Fala que se tremeu o lugar tremeu, houve um terremoto e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Né? A resposta de Deus à oração deles. E com o poder do Espírito Santo, eles alcançaram o mundo da época. Eles alcançaram o mundo da época. Né? E diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Né? Esses os religiosos falando da pregação do Evangelho em Tessalônica por parte de Paulo e Silas. Né? Então, já naquele tempo, depois do Pentecostes, com o poder do Espírito Santo, o Evangelho foi pregado no mundo todo daquela época. Com poder, por causa da ousadia, por causa do poder do Espírito de Deus. Eles alcançaram o mundo. E quando somos cheios do Espírito, somos também guiados por Ele. Filipe foi guiado pelo Espírito a pregar para um eunuco etíope.
O apóstolo Paulo foi guiado pelo Espírito nas suas viagens missionárias, quando o Espírito, por exemplo, quando o Espírito, através de um sonho, o levou a evangelizar na Macedônia. Também quando Ananias, guiado pelo Senhor, orou por Paulo quando ainda era Saulo. A gente vê que Saulo teve um encontro com Deus ali no caminho de Damasco, e ali Deus falou com ele para entrar na cidade e esperar ali que ele ia falar o que ele tinha que fazer. E aí Deus mandou Ananias, falou: Ananias, vai lá e ora por Saulo, ora para que ele seja cheio do Espírito. E aí Ananias chegou lá. Na verdade, Ananias antes falou com o Senhor, falou: Senhor, esse cara aí é complicado, hein? Ele veio aqui para pegar nós, ele veio com carta aí para pegar nós, ele está pegando o pessoal lá e veio aqui para pegar nós. Aí Deus falou: não, você não sabe, esse aí é um escolhido meu, você não sabe o tanto que ele vai sofrer por amor do Evangelho. Para a gente ver como a gente não entende, a gente olha e vê só a aparência, mas Deus conhece o coração e o amanhã, nosso amanhã. Por isso que muitas vezes a gente tem que, a gente vai ver aqui também, que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vai obedecer, a gente vai fazer a vontade de Deus, porque vai entender que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus não erra. Se Ananias não obedecesse ali a Deus, a gente pode imaginar o que será que poderia ter acontecido, Será que Paulo ficaria cego para sempre? Muitas das cartas aqui do Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento se compõe das cartas escritas por Paulo, O que será que poderia ter acontecido, se Ananias não obedecesse? Será que Deus enviaria outro? Provavelmente Deus enviaria outra pessoa, Mas aí Ananias aqui, o nome dele não apareceria, já seria mais um anônimo, aparecer outro nome. E é isso que eu gostaria de falar também, na história dessa igreja que está passando, nesse tempo da igreja, onde vai aparecer o seu nome, o meu nome? Será que vai aparecer ou vai passar como um anônimo, como alguém que não fez nada para o Senhor? Não fez nada, só viveu a vida, passou como a Bíblia fala que a vida, a nossa vida é como uma neblina, que nos primeiros raios do sol se desfaz, ela desaparece. Se comparando com a eternidade, é nada mesmo. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós oramos de fato. Aqui é o falar em línguas, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que essa oração é oração no Espírito, é uma oração sem a alma, sem o nosso sentimento. Porque o nosso sentimento muitas vezes é enganoso. A gente quer alguma coisa e ora aquela coisa que muitas vezes não é a vontade de Deus. Mas quando a gente ora em línguas no Espírito, aí é no Espírito orando a Deus. É uma oração perfeita. É uma oração que vem do Espírito. Por isso que eu estou falando sobre o batismo do Espírito Santo, que é esse poder de Deus. Eu estou falando que esse batismo no Espírito Santo, um dos sinais dele é o falar em línguas. E quando a gente fala em línguas, a gente é edificado. A Bíblia nos fala que quando a gente fala em línguas, a gente é edificado. Quando a gente ora em línguas, a gente ora de fato. Foi o que eu li aqui. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato. 1 Coríntios 14:14. E também o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações. Romanos 8:26, parte B. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26 também, parte A. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda, nos fortalece, Ele nos renova. Ele nos dá ânimo quando a gente está desanimado, para fazer a vontade de Deus, para prosseguir. E o Espírito testifica
no nosso espírito que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente não tem dúvida que a gente é filho de Deus. A gente não tem dúvida de que quando Jesus voltar a gente vai subir, independente do que a gente está fazendo. Independente do que a gente... Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, né, a gente vai ver aqui também, a gente vai ser santo. Porque o Espírito Santo nos santifica. Porque Ele é santo. É simples, né? Por isso que na aula de ontem eu falei assim, que Jesus não ficou muito preocupado em falar quando, dando data, o dia que ele ia voltar para buscar a igreja. Ele só falou para os discípulos fazerem a obra dele. Faz a obra, né? Se santifica, né? Como eu falei, santificação tem dois aspectos. Se separar do pecado e se separar para o serviço a Deus. Então, se você está se santificando, fazendo a obra, né? Fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, e se separando do pecado, não interessa a hora que Jesus vai voltar. Porque a hora que Ele voltar, você vai. Não importa se vai ser de tarde, de manhã, se você vai ser à noite, se você vai estar dormindo ou não. Dormindo ou não, você vai, né? Por isso que Jesus não se preocupou em datar. Ele deu sinais, ele falou, vai ser mais ou menos assim. E a gente já estudou que todos os sinais já se cumpriram. O último sinal profético é o arrebatamento, né? E eu quero participar desse sinal, não quero só ver não, né? Eu quero participar. E quando somos cheios do Espírito, somos cheios de alegria, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Né? Muitas vezes a gente vive uma vida assim desanimada, né? Desanimada, triste, né? Coitado de mim, né? Ó vida, ó céus. Tem até um desenho, né? Que fala assim, daquele resmungão, daquele bichinho que fica só resmungando. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vive alegre, uma vida alegre, porque o Espírito Santo nos alegra. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós andamos em santidade, porque o Espírito que habita abundantemente em nós é santo. Quando somos cheios do Espírito, somos mais usados por Deus com sinais e maravilhas. Quando pregamos, vidas serão transformadas e salvas. Quando oramos, pessoas podem ser curadas. Quando oramos, mortos podem ressuscitar. Porque oraremos à vontade de Deus, né? Através do Espírito Santo que direcionará a nossa oração. Porque só o Espírito conhece as profundezas de Deus, né? Quando a gente é cheio do Espírito, nós vamos orar à vontade de Deus, porque o Espírito Santo direcionará a nossa oração. Ele vai colocar palavras, Ele vai colocar pessoas para interceder. Ele vai direcionar, porque vai ser a vontade de Deus. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre este poder que nos é dado, que pode ser, né, nos dado, mas a gente precisa buscar. A Bíblia nos fala que a gente tem que buscar, né? Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que seja revestido, até que o poder venha. Eu gostaria de falar isso porque já faz um tempo que a gente não fala sobre o batismo no Espírito Santo, né? Já faz um tempo que não é pregado sobre o batismo no Espírito Santo. E a gente está estudando no ETAD sobre o Espírito Santo, e Deus colocou no meu coração de estar falando, né? Para a gente não esquecer, né? Para a gente se lembrar e buscar mais. E aqueles que já são batizados, sejam renovados no Espírito, sejam fortalecidos no Espírito. Porque esse encher-vos do Espírito, quando fala ali, né, no tema ali, é encher constantemente. Precisamos ser sempre renovados, sempre cheios,
né? Sempre cheio do Espírito Santo. Então aqueles que estão já esvaziando, né? Se esvaziando, buscar o reenchimento, encher de novo, né? E esse poder Deus quer nos dar. Ele já nos deu. Na verdade, a gente só tem que buscar. A gente não tem que fazer outra coisa. É só estender as mãos em oração e receber. Porque Deus já nos deu. Já nos é dado, né? E para finalizar, não é uma pregação muito longa, né? Vai ser curta. Mas para finalizar, só me resta perguntar: você quer este poder? Você quer ser batizado com o Espírito Santo para ter uma vida transformada e ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a obra dele e assim agradá-lo? Pergunte-se a si mesmo: eu quero ser cheio, eu quero ser transformado, eu quero ser ousado para as coisas de Deus, eu quero falar mais, né? Não sentir aquela vergonha. Quando me repreenderem, aí que eu vou falar mesmo, quando os discípulos falaram. Eles foram repreendidos pelos religiosos. Eles falavam: melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Eu não vou deixar de falar. Eles foram presos, e aí um anjo libertou eles. Eles foram presos porque estavam pregando a palavra. Eles foram presos, aí o anjo libertou, e eles foram para onde? Foram para o templo pregar a palavra. Aí foram buscar eles lá, falou: olha, eles fugiram, estava lá a porta fechada, os guardas lá, mas eles fugiram. E a gente viu eles lá no templo pregando, falando de Jesus, né? Então, esse poder que Deus nos quer dar, essa ousadia que Deus nos quer dar, né? Independente, e a gente vê que esses apóstolos, esses nossos irmãos, muitos pagaram com a vida, mas pagaram honrando, né? Fazendo, né? Essa ousadia que vem do Espírito Santo de até morrer por causa do Evangelho, por causa dessa palavra, por amor ao próximo, por amor às pessoas, né? Isso que é o poder de Deus. Este poder é que transforma o nosso coração. Aleluia. Um coração que muitas vezes a gente viu lá os discípulos, eles não se importavam muito com as pessoas, não. Eles estavam se importando mais com eles, queriam resolver mais o problema deles, queriam uma posição de destaque no reino de Deus. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles deram a vida por amor às outras pessoas, se sacrificavam por amor às outras pessoas, para atender, né, as outras pessoas. A gente vê o apóstolo Paulo, foi preso, apanhou várias vezes, teve que fugir de cidade, né, em cima de um cesto, porque as pessoas queriam matar ele. Foi apedrejado, mas ele nunca deixou de pregar a palavra do Senhor. Ele sempre continuou, perseverou, e no final ele falou: acabei a carreira, guardei a fé, né? E agora eu vou para o Senhor, né, pegar minha coroa que está reservada lá. Aleluia. Ele sabia que ele tinha vencido já, e agora só restava o prêmio. Qual é o prêmio seu? Qual é o meu prêmio quando eu chegar lá? Será que eu vou ter alguma coisa para apresentar ao Senhor? Será que o Senhor vai ter uma coroa para me entregar também? Qual é? Eu gostaria que os irmãos refletissem nessa noite, pensassem. Porque, como a gente vai, pedir para os irmãos ler Romanos 8, abrir em Romanos 8. Porque Deus, Ele nos dá tudo. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas necessárias para a gente fazer a obra de Deus, Ele vai nos dar. Aleluia. Todas as coisas necessárias para viver uma vida santa, Ele vai nos dar.
E Ele nos dá através do Espírito Santo, basta a gente só estender as nossas mãos e pegar, porque Ele já nos tem dado. Amém? Amém. Era essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quem não é batizado, busque. Eu tô buscando, né? Eu entendi que Deus quer que eu faça a obra dele, né? Eu entendi e já até estou fazendo, mas eu vejo que eu preciso desse poder de Deus, né? Porque eu sou tímido, né? Na verdade eu sou tímido. Se quem me conhece sabe que eu sou tímido. Eu não sou uma pessoa assim extrovertida, brincalhona. Eu sou tímido, né? E por causa disso eu tenho muita dificuldade em falar para as pessoas, né? Como eu disse, eu prefiro mais tentar demonstrar, né? Através de atitudes assim do que falar, né? Ao contrário da minha esposa. Minha esposa já é evangelista. Ela vai e fala mesmo, não está nem vendo. Não está nem vendo se a pessoa vai gostar ou não, ela vai lá e fala, né? Aleluia. Glória a Deus. E eu entendi que para fazer a obra de Deus eu não vou conseguir, né? Com as minhas forças eu não consigo. Não vou conseguir mesmo, e ninguém vai conseguir, né? E eu entendi que eu preciso desse batismo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder pregar, para poder falar, para poder viver, para poder demonstrar Cristo, né? Ter essa imagem de Cristo carimbada, né? Formada em mim, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos também tivessem essa vontade, né? Esse desejo, né? Porque o mundo vai passar, tudo aqui vai passar, tudo vai acabar, tudo que a gente batalha, luta, gasta muito tempo às vezes, né? Deixando de fazer as coisas de Deus, de buscar a Deus, tudo vai passar. Mas a gente é eterno. Quem já creu em Jesus não vai passar mais, né? Vai ser eterno, né? E isso é o que importa. As coisas eternas é o que mais importa do que as coisas passageiras. Tudo vai ficar aí, tudo vai ser queimado, né? Quando Jesus voltar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra, por essa exortação, Senhor, que o Senhor nos trouxe hoje, para buscarmos mais, Senhor, esse enchimento, o batismo no Teu Espírito Santo, este poder, Senhor, que o Senhor já tem nos dado, Senhor, para fazer a Tua obra, para viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade, uma vida que Te agrade. Eu peço, Senhor, que abençoe cada irmão, Senhor. Cada irmão aqui, Senhor, que está orando, Pai, Tu é o que sonda os corações e conhece, Senhor, a intenção, a vontade de cada coração aqui, Pai. Tu sabes, Senhor, se eles estão orando, Senhor, se estamos orando com vontade mesmo, com essa esperança, com esse desejo, Senhor, de ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu peço que abençoe, Senhor, cada um que está orando com sinceridade, enchendo com o Teu Espírito Santo, renovando, abençoando, Senhor, prosperando, Senhor, e fazendo ele, de cada um de nós, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, que glorifiquem o Seu nome, e que, Senhor, a história da Sua igreja, nós também possamos fazer parte dela, Senhor, ganhando almas, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, intercedendo, assim, fazendo a Tua obra, intercedendo, orando, Senhor, até com os nossos recursos, porque, Senhor, Tu chamas cada um com um propósito, meu Deus. Uns é para ir, outros é para suportar, dar o sustento, Pai. Abençoa, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, e enche, Senhor, com Teu Espírito Santo a Tua igreja. Enche com Teu Espírito a Tua igreja, Senhor. Enche, Senhor, com Teu Espírito cada um, Pai, porque o Senhor fala e trata com indivíduos, com pessoas, Senhor. Meu Deus, abençoa-nos, Pai. Eu peço a Ti, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém.